Olá pessoal, meu nome é Davi Maia Rocha, eu sou psicólogo e acompanhante terapêutico, especialista em inovações pedagógicas na docência universitária e mestrando do programa de ensino, filosofia e história das ciências. Assim como nossa universidade continua em movimento, produzindo conhecimento no Congresso, nós, estudantes do programa e todos os nossos outros colegas que compõem a discência UFBA, nos propomos a manter as engrenagens da educação em movimento, mesmo em momentos de movimentos obscurantistas que surgem na tentativa de deslegitimar o conhecimento e saberes que nossa universidade e todas as outras produzem. Orientado pelo professor Fábio Pessoa Vieira, minha pesquisa pretende elucidar sobre efeitos que a dominação epistemológica e hegemônica do pensamento colonialista afetam a educação ambiental. A colonização, assim como já observávamos no processo de nossa formação básica, foi um mecanismo de controle que impérios exerciam sobre um determinado povo, servindo como ferramenta de manutenção econômica, cultural, arsenal bélica e para outros fins, e que se sucedia com a independência das colônias. Já a colonialidade, que é o tema que eu pretendo tratar na minha pesquisa, é uma concepção que não se extingue com o tempo, como é o caso da colonização. Ela serve para demonstrar os efeitos que as narrativas hegemônicas que foram inseridas no processo de colonização e que dominam epistemologicamente a cultura dos países, elas se perpetuam até o dia de hoje. Essas proposições se estendem e não são definidas por um marco temporal, como eu disse, como, por exemplo, a colonização. Reproduzimos e vivemos o pensamento colonialista até os dias de hoje. Assim, é possível que a gente observe a existência de padrões de dominação a longo prazo que se estendem até hoje e configuram-se em diferentes hierarquias e dominam as esferas econômicas, políticas e cultural e ambientais que findam com o processo da colonização, mas que foram criadas outras formas de controle. Assim, autores começaram a observar esse movimento, autores como o Boaventura de Souza Santos, o Stuart Hall, o Paulo Freire e a Marta Tristão e outros autores, observavam esse movimento e começavam a discutir e pensar formas de colocar em pauta a discussão sobre esses pensamentos que são denominados como superiores por meio de hierarquização que o próprio pensamento hegemônico colonialista trata. O Stuart Hall argumenta que as sociedades foram afetadas de maneiras distintas no processo de colonização. Os impérios se relacionaram de modo diferente com as colônias, de modo que podemos observar características que são exclusivas das anglo-saxônicas e outras que são exclusivas dos países luso-hispânicos. No contexto da educação ambiental, autores pós-colonialistas vão tratar de modo como a escola, a comunidade e a comunidade onde essas escolas estão inseridas, no contexto dessa globalização, estabelece uma relação de troca e compartilhamento de saberes populares e práticas sustentáveis. Não mais preso no pensamento colonialista que discute e que reforça a ideia de um desenvolvimento sustentável, com esse discurso da necessidade de um desenvolvimento aliado com a sustentabilidade. Então, a gente verificando que saberes populares, por se tratarem de metodologias práticas, muitas vezes são marginalizadas nesse processo. A educação ambiental, que é pautada pelos pensamentos pós-colonialistas, coloca em xeque essas questões e se propõe a pensar outras perspectivas para além desse conhecimento que nós reproduzimos como colonialistas. Então, o pós-colonialismo coloca em sua agenda discussões sobre o repertório de uma educação ambiental que questione as relações de poderes assimétricas criadas com a colonização, como a ocupação de terra, a expoliação e a exploração da natureza e os efeitos suscitados pelos impactos socioambientais da economia extrativista. Esse é um pouquinho da minha pesquisa, espero que vocês gostem e continuem em movimento.